Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje uma aula muito bonita que vai contribuir muito para o aprendizado, né, para você solucionar muitos casos semelhantes a esse em seu consultório. Né, tratamento de classe 2 mandibular, né, um aparelhinho de avanço removível, né, realizado por mim em 2004, Dr. Edson Prado. Espero que você goste bastante e aproveite, porque é um tratamento muito bonitinho que foi feito, tá? Então, quais são as características desse tratamento? Vocês vão ver que é uma classe 2, divisão primeira, mandibular, ou seja, óssea, né, com características, né, de retrusão mandibular, com mandíbula também tamanho diminuído. O paciente é do gênero masculino, 11 anos de idade, ou seja, em fase ainda de crescimento crâniofacial. Dólico facial, ou seja, crescimento vertical, vocês vão ver, tem uma face bem alongada. Dentadura mista, está numa fase, como se diz, de troca, né? Vocês vão ver tanto nas fotos como na radiografia panorâmica, essa fase bem distinta. O paciente é colaborador, ele é bom colaborador, usou o aparelho direitinho. E o que é usar o aparelho direitinho, pessoal? Esse aparelho tem que ser usado 24 horas do dia, ou seja, o paciente tem que dormir com ele, tem que ir na escola, tem que praticar todas as atividades com ele, só tira na hora de se alimentar e escovar os dentes. Ou seja, ele não pode ficar mais que 1 hora sem o aparelho na boca. O ideal é lá comer, que leva aí 15, 20 minutos no máximo, escovar os dentes, ou seja, meia hora, 40 minutos, ele já recoloca esse aparelho de novo. Tá? Esse é o formato de usar esse aparelho. Não pode dormir sem o aparelho, não pode ir para a escola sem o aparelho, ele tem que ser usado 24 horas, senão não vai funcionar. Vocês vão criar o que a gente chama de dual bite, ou seja, uma dupla mordida, né? Que aí o paciente vicia numa posição mais protruída da mandíbula, mas não existe crescimento ósseo lá na cabeça da mandíbula, ok? Então, é necessário que se use 24 horas. Isso é uma determinação premente urgente, não pode liberar isso, tá bom? E o aparelho é o Bionator de Balters modificado. E por que o Bionator de Balters modificado e não o tradicional? Eu vou mostrar os aparelhos, o tradicional e depois o modificado, e existe monografias na área de ortodontia mostrando que tanto o modificado como o tradicional, eles têm o mesmo efeito. Ou seja, né, esse daqui é o tradicional. Existe todo esse arcabouço acrílico, né? A mola Cofen, com fio 1.0 ou 1.2. Alguns fazem ela mais fechadinha aqui, né? O loop dela mais fechado. Mas tudo bem, pode ser aberto assim também. Tá, o arco vestibular, fio 0,8, tá? E a alça lateral também com fio 0,8. O que acontece? Ele fica um aparelho já mais robusto do que ele é. A preconização inicial, quando foi criado esse aparelho, é que essas alças laterais, elas promoviam uma adaptação melhor da musculatura orofacial lateral. Depois, com as monografias bem recentes agora, inclusive aqui no Brasil, mostrou-se que esse daqui, o Bionator de Balters modificado, que removeu apenas essa alça lateral, que era muito incômoda para o paciente, não trouxe nenhum prejuízo, muito pelo contrário, os resultados foram iguais ao modificado. Então, ou seja, a gente diminuiu o tamanho desse aparelho, tirou muito do desconforto dele, ficando apenas com o arco vestibular 0,8 e o fio, né, 1.0, 1.2 da mola Cofen aqui. E aí o arcabouço acrílico é o mesmo, tá? Para confeccionar esse aparelho, a gente vai montar uma aula futura ensinando vocês. É um aparelho simples de se fazer, não é difícil, não precisa de uma habilidade sensacional, mas vai precisar de um articulador especial, que é o articulador de Binler, que ele promove o avanço mandibular, né, dos modelinhos, do modelo inferior, ou seja, na mandíbula, e é muito fácil de fazer, tá? Mas nós vamos mostrar isso numa outra aula. Tá aqui. Pessoal, eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês, porque que aconteceu uma coisa que é até uma advertência para vocês. Lá naquela época, embora aqui vocês estão vendo aqui, ó, a data tá 2007, foi quando eu bati a foto da teleradiografia, tá? Na realidade, essa teleradiografia lá, novembro de 2003, tá?
Foi quando eu pedi essa primeira teleradiografia. E o que, que aconteceu quando ele fez a primeira documentação, tudo, e as primeiras fotos? Eu fotografei tudo e joguei tudo no computador. E não fiz uma cópia de backup. Ou seja, não salvei. Na época não tinha pendrive, só tinha disquete e não tinha HD externo. Então tinha que salvar num DVD também, né, no CD, quer dizer. E eu acabei não salvando. E o que, que aconteceu? Pegou vírus no computador e eu acabei perdendo essas primeiras imagens. Lógico, a teleradiografia e a radiografia panorâmica seguinte, elas continuaram e eu bati essa foto em 2007. Infelizmente aconteceu isso. Mas vocês vão ver que nas próximas fotos, o dia que instalou o aparelho, já dá para ver bem a característica do paciente. Mas aqui, ó, pela teleradiografia, vocês podem ver, ó, ele tem um ângulo nasolabial aqui normal, ele não é aquele paciente, né, dentuço com avanço de maxila, não, a maxila dele, ó, se vocês forem prestar atenção aqui, normalmente, na análise facial, isso demonstra muito, né, que entre aqui o ponto náseo e a testa e o lábio superior, ele tem uma linha reta, só que aí tem um espaço, um degrau aqui que vê que a mandíbula está bem retruída, né? Na análise facial dá para ver bem. Depois no avanço esse degrau desaparece. Então olha aqui, ó, existe realmente uma classe 2 bem nítida e mandibular, tá? Bem típica aqui. Olha lá, fase dentadura mista, lá, ó. Eu pedi para tirar essa foto quando a mãe dele chegou, ele tinha acabado de fazer 10 anos. E embora ele tinha 10 anos, eu preferi esperar acompanhar ele de 4 em 4 meses, porque eu achei que a dentadura dele, como ele tinha um apinhamento severo, né, uma falta de espaço, eu preferi que tivesse um pouco mais avançada essa erupção aqui. Vocês vão ver que quando a gente colocou, olha aqui, ó, essa radiografia batida em novembro de 2003. Aqui, ó, esse é a foto do dia que eu coloquei o aparelho na boquinha dele, ó, de outubro de 2004. Ele tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos, né? Pode ver aqui que ainda ele não tem um selamento labial bom, porque ele tem os dentes também bem grandinhos. Olha que dólico cefálico típico, ou seja, crescimento vertical mesmo, uma face bem longa, né? A face longa, ela até dificulta um pouco mais a correção, né, do que a face quadradinha, né? Ou seja, então aqui o dia que instalou o aparelho, ou seja, 30 de outubro de 2004. Essa é a foto do dia mesmo, ó, nós batemos. Foto de perfil e a foto frontal. Aqui, ó, no mesmo dia, dia 30, foto frontal, uso do aparelho. Pessoal, esse abridor bucal para colagem direta não é o abridor ideal para tirar foto. Tem abridores próprios para tirar foto, mas na época eu tinha só esse, tá? Então também outra falha, mas isso passa. Deu para ver bem, ó. Aqui temos o arco vestibular, ó, é o Bionat Bartos modificado, não tem aquela letra, né, avançada. Aí você vai perguntar depois, na aula, quando a gente for fazer a confecção, a gente vai falar como que se monta, quanto que a gente avança aqui, tá? Mas para dar uma dica, é topo de lateral, tá bom? Você monta no articulador em topo de lateral. Então temos aqui, ó. Você fala assim, nossa, mas aqui é o canino aqui, classe 3, mas é assim, porque depois que se tira o aparelho, ele tem uma pequena recidiva, é natural. Mas olha lá, tudo 30 de outubro. Lateral esquerda agora, tá aqui, ó, bem típico, ó, topo de lateral, tá parecendo até que tá com classe 3, mas bem tranquilo. Falta de espaço, tal. Olha, 30 de outubro, a foto com ele avançando sem o aparelho. Olha lá, ó. Fase da dentadura mista, já tinha avançado daquela primeira de 2003, ó, os caninhos já erupcionaram, primeiros prés, ainda tem o segundo molar superior dos dois lados descido, né? Mas tá aqui, ó, 30 de outubro, ó. Foto inferior, um apinhamento já bem severo, tem ainda os dois molares também descidos do lado direito e esquerdo, inferior. Uma foto lateral, ó. Aqui você fala, nossa, mas aqui, ó, classe 3, não. Tipo, vocês vão ver, ó. Isso daqui, ó, quando avança, ó, fica esse espaço aqui, gente. Isso daqui, às vezes, até bem maior que esse. O dele tá até pequeno, porque esse dente aqui tá um pouco estruidinho. Mas isso daqui, depois, com o tempo, naturalmente, isso daqui vai se encaixando, tá? Vocês vão ver nas fotos finais, ó. Ó, lateral esquerda.
Tudo 30 do 10, dia que colocou o aparelho. Aí, pessoal, ó. 5 meses depois, 5 para 6 meses depois, ó. Aqui, você vê, ele já melhorou o selamento labial bastante. Aquele olhinho afundadinho já deu uma melhorada. Já aquele degrau praticamente, olha, até aqui na sombra, viu que diminuiu muito. E aí, ó, 5, 6 meses depois, as fotos intraorais. Ó, vocês podem ver que ó, a gente monta, mas a linha média está bem situadinha aqui, ó. Ó, aqui ó, ainda tem um último molarzinho descido, o segundo molar descido do lado esquerdo, ó, ainda está quase saindo já. Inferior, ó, ainda também do lado de cá, do lado esquerdo é um pouquinho mais atrasadinho também nele, mas está aí, ó. Olha aqui, ó. Com o avanço, ó, tem uma tendência de cruzar a mordida, isso é natural. Depois a gente vai corrigir isso com o aparelho fixo, tá? Não se preocupem. Nesse caso aqui, é um efeito natural. Quando você precisa avançar, nem sempre acontece, mas quando acontece, depois a gente corrige, tá? Aí você pode perguntar, como que se corrige? Vai ter um outro caso de aparelho fixo, quando a gente entrar com fixo, a gente vai mostrar, tá? Mas aí, ó, tá vendo? Lembra que tinha uma distância muito grande, mas aqui já está encaixando, ó. Tá vendo? Ó? Ainda aqui tem uma, porque está erupcionando o dente, mas ó, tá se encaixando já. Lembra que era a classe 3 aquele canino? Ó, já não está aparecendo mais classe 3, ó. Vamos voltar ao anterior. Você vê, ó. Aqui está ainda aparecendo uma classezinha 3, por causa do apinhamento aqui, mas vocês vão ver depois que bonitinho, tá? Então lá, do lado esquerdo. Agora aqui, ó, 1 ano e 1 mês depois. A foto final, o dia que tirou o aparelho. Esse aparelho se usa em torno de 1 ano, tá? É 1 ano para que se forme aqui na cabeça, na parte posterior da cabeça da mandíbula, a formação óssea e promova a maturação desse osso e fique estável, tá? Então, para você ver, ó, melhorou muito o selamento labial, não tem um selamento labial ainda perfeito, até porque ele tem dentes bem grandinhos aqui, mas melhorou muito aquele olharzinho de peixe morto aqui, ó, bem afundadinho, né? No zigomático que melhorou bastante, porque quando você avança a musculatura, ela toda se reacondiciona nessa nova posição, melhorando bastante, né? E aquele olharzinho bem profundo acaba. Olha aqui, ó, gente. A linha média foi preservada, a foto frontal lá, 1 ano e 1 mês depois, já a dentadura permanente, bonitinha, um ligeiro, leve apinhamento, bem tranquilo. Maxila, mandíbula, né? Aqui o apinhamento já está ainda bem severozinho, mas tudo bem, bem tranquilo. Nós vamos entrar com fixo agora, né? Terminou, a gente vai entrar com fixo. Olha para vocês verem que bonito, ó. Lembra que eu falei que encaixava naturalmente, ó? Olha que beleza, ó. O dia que tirou o aparelho, ó. Em chave, ó. Tudo maravilhoso. E quanto melhor você terminar essa chave, mais estável é o seu caso, tá? Olha para você ver que maravilha, ó. Classe 1, estável, só precisando agora entrar com o quê? Com fixo. Alinhamento e nivelamento, mais 1 ano e meio aí no máximo, tá pronto. Aqui, ó, essa foto ó, foi tirada aqui, ó, 11 de 2005. Ou seja, foi 1 ano exato depois de tirar o aparelho. Aí a dentadura fixa, ó. Corrigiu aquele degrau que tinha antes do lábio, desapareceu. Aqui também só tem aquele apinhamento, mas isso daqui, a hora que nivelar, alinhar, isso daqui se conserta. Tá, pessoal? Então, é um aparelho maravilhoso que você pode usar, fácil de confeccionar. Você não precisa mandar para protético, você pode aprender a fazer. A gente vai fazer uma outra aula para você aprender, com resultado fantástico se o paciente for colaborador. Se ele não colaborar, é aquilo que eu falei, não vai ter sucesso ou vai criar uma duobite. Aí você fala, mas como que eu vou... O que é duobite? É uma dupla mordida, ou seja, quando você pede para ele ocluir, ele vai ocluir avançando, porque ele acostumou naquela posição avançada. Mas se você pegar a mandíbula dele e manipular, pedir para ele relaxar e manipular, você vai ver que ao manipular, ela entra em classe 2 mandibular de novo.
Por quê? Porque ele não usou o aparelho da forma correta, ou seja, durante um ano, 24 horas do dia. E é muito fácil. Qual que é a dica para você saber se o paciente está usando ou não? Né? Primeiro, que o uso desse aparelho, ele marca a língua do paciente com a mola Cofem. A mola Cofem fica marcada na língua do paciente. Por mais que ela se adapte bem próximo ao palato do paciente, ela marca a língua. Esse é um dos sinais, mas nem sempre marca. O sinal mais comum é sempre, lógico, você não vai manipular a mandíbula dele para ver a cêntrica 1 mês, 2 meses depois. 3 meses você já pode começar a querer manipular, mas você vê que ainda tem um retorno, mas ele já sente um desconforto quando o paciente está usando direito. Ele fala que já incomoda um pouco ou dói. Com 6 meses, você pode manipular, que você vai ver que não volta. Se ele estiver usando realmente o aparelho como deve ser usado. Não volta. Você manipula, você faz a força e o paciente nem dor sente mais, porque já está na posição, ou seja, formou o osso. Está precisando só ver a maturação. Ele precisa continuar usando. Né? A musculatura ainda está em fase de adaptação na nova posição, já melhorou bastante, mas precisa continuar no protocolo mesmo, ou seja, uso 24 horas só para tirar, comer. Então essas são as dicas, pessoal, muito simples, um aparelho maravilhoso, a manutenção dele, como que é feita? O paciente vai no seu consultório, eu costumo fazer o seguinte, a ideia de um aparelho ortopédico, normalmente é para ele ficar solto na boca para estimular a funcionabilidade. Eu, pela prática de muitos anos, e por eu não deixar esse aparelho solto na boca, que já é desconfortável, eu faço uma retenção muito boa nos dentes superiores, ou seja, deixando apenas a arcada inferior para se movimentar. Se o paciente precisar falar alguma coisa, o aparelho fica fixo na arcada na maxila, né, nos dentes da maxila, e ele consegue abrir a boca para falar alguma coisa. E com o passar do uso, essa retenção na maxila ela vai ficando menos eficiente. Então, de vez em quando, você vai ter que reembasar. É o único trabalho que vai te dar em alguma manutenção, a cada 3 meses, 4 no máximo, é fazer um reembasamento para ficar melhor fixado. Porque o paciente às vezes vai chegar e falar assim, o aparelho não está parando na boca. Então você sabe que já está na hora de fazer um reembasamento só na parte superior, ou seja, da maxila, para reter bem. Então você coloca o acrílico, pouquinho acrílico, né? Não precisa ser muito, que tem gente que coloca aquele mundo, não. Só um pouquinho para preencher as cúspides, né, de todas a parte superior, e você, né, coloca na boca do paciente e manda ele morder e segurar ali. Né? Tira um excessinho ali enquanto ele estiver fechado, vai arder um pouquinho a boquinha do paciente, né? Você pode isolar com Celac ou com vaselina, se quiser, mas arde bem pouquinho. E a hora que tomou a presa, você vai ver que vai ficar bem fixo na maxila, aí você tira, desgasta, né, as pontinhas, dá o polimentozinho e pronto. É um aparelho que nem a manutenção é muito rápida, porque você olha, no máximo você vai fazer uma manipulaçãozinha da mandíbula para ver se está tudo ok, né, dá um polimentozinho, tirar algum, porque o paciente normalmente não tem uma higiene boa, quando tem, mesmo assim o aparelho por ser bem robusto, às vezes dificulta a higienização. Você pode dar um polimentozinho no torno, passar uma lixinha para deixar ele mais brilhoso, mas é bem simples. O paciente chega, você não gasta o quê? Se não precisar dar polimento nem reembasar, nada, você não vai gastar 15 minutos no consultório com ele. Tá? E surte um efeito fantástico, estável, se ele for colaborador. Se não for, vai ser um desastre. Para isso, você tem que bater no seu contrato ou fazer uma declaração com as explicações de 24 horas, que não pode tirar mais que 1 hora, é comer, escovar e já coloca, tem que dormir, etc e tal. E os pais responsáveis assinam para que você tenha isso documentado que foi passado, porque os pacientes, muitas vezes, o que acontece? Você está lá tratando, chega a hora que começa a dar insucesso e o pai não vê a hora de parar de pagar, você tem isso documentado e tudo assinado. Para quê? Para falar para o pai, fala assim, olha aqui, ó, e lógico, a ficha de desenvolvimento clínico, no dia o paciente foi, você vê que ele não está usando, manipulou, está voltando, está com 6 meses, está voltando, você tem que chamar os pais, conversar com o paciente, conversar com os pais, pedir ajuda,
E explicar, ó, se continuar assim não vai ter jeito, vai continuar tendo, vai ter insucesso e depois a gente não vai conseguir tratar. Porque é muito comum depois o paciente falar que você não fez o trabalho direito. E aí você tendo tudo documentado e assinado pelos pais, pelo paciente, por exemplo, se o paciente não estiver usando, eu faço uma declaração de advertência explicando, ó, o paciente não está usando, tal, e os pais assinam. Se o paciente, lógico, ele é de menor, é fase de crescimento. Pessoal, esse aparelho não se usa para paciente sem crescimento, ou seja, paciente adulto, tá? Você pegar paciente adulto é cirurgia. Classe 2 mandibular óssea em adultos é cirurgia, gente. Não se faz correção de classe 2 mandibular com aparelho ortopédico em paciente adulto. Isso não existe crescimento lá na cabeça da mandíbula. Você vai criar uma dobite, inclusive vai estragar a articulação do paciente, vai criar um problema articular nele. Uma observação muito importante. Porque senão você vê um paciente aí você pode perguntar, mas que idade coloca aí? Você tem que conhecer sobre idade de crescimento, cronologia de crescimento óssea crâniofacial. Ou seja, qual que é o ponto ideal? Não sei se vocês lembram do gráfico, 6 meses antes da menarca, ou seja, da primeira menstruação, e até 6 meses depois. É o melhor período. Para os meninos um pouco antes, né? Desculpa, para as meninas um pouco antes, porque as meninas têm uma maturação mais rápida. Então, menina aí com 13 anos já começa a ficar bem limite. 14 já é bem complicado, tá? Os meninos, 13 anos, às vezes 14 ainda está bem tranquilo. Ou seja, o menino quando se tornar hominho. Mas se você tiver dúvida, você vai pedir uma radiografia carpal, ou seja, da mão, para ver o índice de calcificação das falanges, né, do metacarpo, ou seja, da mãozinha lá que vai dar a idade óssea certinho. Se você tiver dúvida, não precisa fazer o paciente gastar. Se você entender bem e conseguir ser um bom ortodontista e conhecer bastante crescimento crâniofacial, você vai saber, olha, você viu a dentadura mista, numa fase ainda bem atrasadinha, estava lá trocando dentes, as raízes nem se formando os permanentes ainda, né? Você vê que o paciente entra na tua sala de atendimento, você vê que é criançona ainda, a pessoa com uma aparência mais de criança, né? Não é aquela já com aparência de adolescente, já formada, menina. Por exemplo, as meninas normalmente às vezes nem seio tem ainda, né? O menino aquele jeitinho já meio de gurizinho ainda. Então tudo isso são dicas que dá para você já, quando você se torna um ortodontista experiente, saber que é aquele aparelho é indicado. Se você tiver assim, poxa, a menina já está parecendo meio grandinha, já está parecendo seios, você pergunta para a mãe, deu a primeira menstruação, sinal de alerta, pede um índice carpal então, no caso limítrofe aí, para ver se dá ainda. Eu já tive pacientes com 14, 15 anos que tinha idade de cronologia óssea de 11, meninas, né? Então, e consegui corrigir. É um aparelho maravilhoso, mas tem que ser em fase de crescimento. Se na índice carpal deu que está já no final, não coloque. Não vai dar, não vai surtir efeito, não vai ser bom. Nós temos ainda 6 meses. Não faça isso. Se tiver um ano e pouco, você pode até tentar, mas você tem que alertar que pode ser que não consiga. E já tem que alertar, vai ter que fazer cirurgia. A não ser que trate compensação. O que é compensação? É extração superior, só que você acaba com o perfil do paciente. Aí você tem que também mostrar como que vai ficar o perfil. Existem hoje videozinhos mostrando compensação, como que fica o perfil, fazer uma declaração, os pais assinarem, porque tudo tem que ser... Gente, olha, aprenda isso em ortodontia, não pode ter preguiça. Tudo tem que ser colocado num desenvolvimento clínico. Dúvidas que tiverem tal de planejamento, você tem que colocar tudo no contrato e na declaração para os pais assinarem. Porque se um dia der errado, você está documentado e vai falar assim, olha, eu fiz o trabalho correto, quem não fez a parte foi vocês. Tá bom? Então foi uma aula com algumas dicas agora no final. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou colocar aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam, fazer perguntas, que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.